aqui comigo a doutora Raquel Castelo Branco, ela é cirurgiã plástica, né? Ela vai falar hoje com a gente sobre a busca pelo transplante capilar, que tem aumentado consideravelmente. Inclusive, gente, essa cirurgia é a terceira mais feita em homens no mundo inteiro. Quais são as principais causas da queda de cabelo? Boa noite, obrigada pela participação no programa. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando desse tema que eu me interessa bastante, né, e que eu gosto tanto de falar. O transplante, ele tá bem procurado, né? As causas de queda, na verdade, a gente tem as causas potencialmente reversíveis e as que têm um menor poder de reversão. Genericamente, a queda de cabelo, a gente conhece como, chama de alopécias. Sim. E aí, dentre essas alopécias, a gente tem os eflúvios, né, que são relacionados a estresse, alterações nutricionais, alterações hormonais, as infecções, e a gente tem as alopécias androgenéticas, que a gente chama, é o nome mais conhecido como calvície, né, que é mais frequente em homens, é aquele afinamento do fio, aquela rarefação que, se a gente não cuidar e não barrar essa progressão, ela tende a ser mais irreversível. Mais reversível. Doutora, você é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Sim. E é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque não é só com os homens que acontece essa queda de cabelo. Claro que com os homens é bem maior, não é, doutora? Isso. A queda, a principal causa de queda, que é potencialmente reversível, é a alopecia androgenética. Dentre essas, né, é bem mais frequente em homens, e quando acontece nos homens, ela tende a ser mais agressiva. Então, os homens procuram mais, mas as mulheres também sofrem da calvície e o transplante seria uma alternativa também para mulheres, só que em menor escala que homens, por conta que os homens são mais atingidos e são mais, a perda de cabelo é mais grave nos homens. Eu já tenho, inclusive, participação popular, já tem telespectadores aqui perguntando sobre a história de que o transplante é mais procurado por homens do que por mulheres. Inclusive, é mais indicado para os homens do que em mulheres, não é, doutor? Ou não? Na verdade, quando o paciente tem essa queixa da queda do cabelo, né, a gente tem que fazer um diagnóstico. E aí, sendo a alopecia androgenética, que é a calvície, né, a gente tem a opção de fazer o transplante para corrigir essa falha. É importante a gente especificar que o transplante ele não cura a calvície. Ele vem para corrigir uma falha que a calvície está deixando. Como ela é mais frequente em homens e esses homens eles têm um acometimento mais agressivo, naturalmente a procura por homens é bem maior. E a gente tem percebido, inclusive, isso de todas as maneiras, de que os homens estão cada vez mais vaidosos, estão cada vez mais procurando por procedimentos estéticos também, né, doutora? Hoje em dia a maior exposição a telas, né? Os homens eles querem ter essa liberdade de aparecer, de falar e sem incomodar com essa parte que é a perda de cabelo, né? Que é a falta de cabelo. Então é um procedimento, eles têm mais contato com o pós-operatório também. Hoje em dia os resultados eles são bem mais naturais, mais densos. Então eles estão mais encorajados a buscar ajuda e a ter esse resultado do transplante capilar que é tão assim, muda tanto a autoestima e a liberdade desses homens que têm esse problema da calvície. Agora explica um pouquinho pra gente como é que esse transplante, esse procedimento ele é realizado. Inclusive a gente está com imagens aí na tela. Os fios, eles são sempre naturais, doutora? O transplante, por definição, ele é um transplante, uma colocação de... É uma transferência, na verdade, que eu gosto sempre de falar. O transplante é uma transferência de cabelo, né, de fio, no caso do transplante capilar, de um lugar de mais densidade para um lugar de menos densidade. No caso, o fio, ele tem que ser do próprio paciente, porque senão há uma rejeição, na verdade. E aí esse fio não vai ter uma pega adequada e não vai crescer. E quando a gente fala em fios não naturais, aí a gente não tem como implantar isso no paciente. Seria mais as próteses capilares que são de fios não naturais. Mas em relação ao transplante mesmo, aquele fio que nasce junto com o ciclo capilar do paciente e tem esse resultado natural, aí é o transplante com o fio do próprio paciente. Entendi. Eu vou te perguntar uma coisa, porque eu sempre escuto de médicos e médicas
essa situação de que os homens são mais medrosos do que as mulheres. Isso é verdade? É verdade, sem dúvida, né? Os homens, eles procuram, assim, eles se cercam mais de cuidado quando eles estão bem seguros que eles vão, para eles passarem por aquele procedimento, aí eles vão na consulta, né? Mas eles já viram alguém, já viu o resultado de alguém que já encorajou, alguém próximo que fez e ficou legal. Então, geralmente, os homens, quando procuram, eles já cercam desses cuidados que vai ficar bom, que ele não vai sofrer tanto, né? Eles perguntam se tem anestesia, como é que é o procedimento pós-operatório. Então, eles se cercam desses cuidados todos para eles irem mais seguros para realizar o procedimento. É preciso fazer algum tipo de manutenção ou uma nova cirurgia após um tempo? É interessante, na consulta médica a gente consegue educar esse paciente que o transplante ele vem para corrigir uma falha. Mas se ele está programado para continuar essa queda, a gente tem que ter algum tipo de tratamento para a gente barrar essa queda e barrar essa evolução dessa calvície. Então, pacientes com área muito grandes, a gente combina de não cobrir a área inteira, fazer uma densidade maior em uma área e um segundo procedimento para a gente cobrir uma segunda área, ou mesmo os pacientes que cobrem uma área, fica tudo ok, mas a calvície continua evoluindo e a gente precisa de um novo transplante 5, 10 anos depois para cobrir aquela área que não era calva naquele momento e ele veio a ficar calvo. Ou seja, então é possível a gente fazer o transplante capilar em outras áreas do corpo, né? Isso, tanto na cabeça, né, que é a calvície, que é o mais frequente, mas alguns pacientes fazem sobrancelha para corrigir falhas de barba, ou paciente que já tem a barba mais falhada. É muito comum, tá cada vez mais comum a procura, porque a gente está fazendo cada vez mais e eles vendo esse procedimento que é possível, e aí fica cada vez mais frequente a gente realizar esse procedimento. Que maravilha, né? Então já vai ficar essa dica aí para quem está assistindo aí ao nosso programa. Eu tenho certeza que tem muitos homens que estão aí do outro lado da telinha, que já estão com vontade também. Como é de fazer já a consulta? O interessante é que você já marque com a doutora. Eu vou deixar aí o contato dela aí para vocês também. Daqui a pouco a minha produção vai colocar o teu Instagram. E mais uma vez, claro, te agradecer, viu? Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer vir falar sobre esse tema que é bem interessante, ainda de muito tabu, né? Muitas pessoas falam, mas alguns pacientes não confiam tanto, aí um amigo fala uma coisa, outra pessoa fala outra. É muito importante a gente juntar, sintetizar todas essas informações num canal assim de grande visibilidade, que os pacientes ficam mais seguros para procurar o profissional. E sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, isso é fato, mas o importante realmente é a gente fazer a consulta e a gente ir em busca aí dos nossos objetivos. Está aí na tela para você aí o Instagram da doutora, tá certo? Quem quiser aí entrar em contato com ela, doutora Raquel Castelo Branco. E olha, inclusive, doutora Raquel, pós-Covid, muitas pessoas perderam o cabelo. O meu cabelo caiu muito pós-Covid. Isso, é uma das causas e é muito frequente. Esses pacientes têm esses eflúvios, né, relacionados à infecção, às vezes pós-cirurgia, às vezes deficiência nutricional, alteração de tireoide, principalmente. Tem esses eflúvios que são causas potencialmente reversíveis. Então, é interessante buscar o atendimento para a gente fazer esse diagnóstico e aí conduzir pelo melhor tratamento, né? Se é um tratamento clínico, se já vai para o transplante, depende de cada caso. De cada caso, né? E a gente sempre consegue ajudar. Verdade. E por falar em Covid, gente, olha, Teresina registrou